Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, onde iremos estudar a lição de número 10, de 5 de setembro de 2021, no nosso domingo próximo, que tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nosso textual diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo de número 1. Nossa verdade prática: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. É Deus sempre advertindo o seu povo para que o povo volte para o Senhor. Deixe todo o caminho da idolatria e volte por completo a adorar só o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, o capítulo de número 17, os versículos de 1 ao 14, e depois pula para o 17 ao 20 e depois o versículo de número 29. Glória a Deus, é interessante que os irmãos possam fazer essa leitura aí na sua casa, onde os irmãos estiverem estudando. E desde já eu peço oração aos irmãos que continuem orando por nós. Se você ainda não ora, ore por nós, passe um minutinho, abençoe ali o irmão Jadson juntamente com a sua família, ali do canal Vem para Cristo, que vocês também possam comentar aí na lição, no canal, que vocês possam se inscrever também no canal, compartilhe, para que o nome do Senhor seja glorificado. E continue orando, porque nós somos carentes das orações dos santos, porque sabemos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém. E vamos aqui, nessa lição, vamos falar sobre o Reino Norte, que é o cativeiro de Israel, onde Israel foi levada cativa por causa de idolatria, desobediência, e Deus sempre dando oportunidade para que o povo se voltasse para Ele, se arrependesse dos seus pecados, mas o povo de dura cerviz. Mas Deus tem um propósito para tudo. Vamos colocar aqui, fazer aquele giro tradicional. Aqui, ok. Vamos falar um pouquinho sobre aqui o nosso tópico de número 1. Tópico de número 1. Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Aí eu até expliquei na lição passada que a gente falou de Síria e hoje a gente está falando de Assíria, que foi a Síria que levou Israel cativa, foi a Síria. Israel, lembrando também, recapitulando, Israel do Reino Norte, Israel. E quem era o Reino Sul? O Reino Sul era ali Judá, Jerusalém, capital ali, Jerusalém, Judá, que era o Reino Sul. Depois daquela divisão das tribos, 10 ficaram para um lado com Jeroboão, 2 ficou para o outro lado com Roboão. E ela dividiu aquelas tribos, mas teve promessa do Senhor de se juntar logo depois do cativeiro, tanto da Assíria quanto o cativeiro ali da Babilônia, que levou Judá como cativa. E Samaria cercada pelo rei da Assíria, o primeiro tópico. Israel sob o reinado de Jeroboão II, esse aqui é Jeroboão
2. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistou territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses profetas ali que fizeram parte desse tempo, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. A gente pode verificar em 2 Reis, capítulo 17, o 2, o 29 e 33. Os períodos de prosperidade não fizeram com que o povo retornasse para Deus, para adorá-lo conforme a lei. Então, o que nós vimos já aqui nesse primeiro tópico, num primeiro subtópico? Então, o primeiro subtópico do primeiro tópico. O que nós vimos aqui? Que existiu ali em Israel o que? Prosperidade aqui no reinado de Jeroboão II. Jeroboão. Houve prosperidade no reino, mas o que eu trago é que a prosperidade, ela não é um sinal de comunhão com Deus. É necessário ficar isso bem claro nas nossas vidas, nos nossos entendimentos. Por quê? Prosperidade não é sinônimo de comunhão com Deus. Muitas pessoas pensam que a prosperidade ela vem porque o homem assume uma comunhão com o Senhor, uma aliança com Deus e, consequentemente, vem a prosperidade. Esta teologia é errônea. Esta teologia lá dos amigos de Jó, que pensavam porque Jó estava naquela situação, porque Deus tinha abandonado, que Jó estava ali pobre, doente, porque Deus tinha abandonado. Não. Nem toda prosperidade vem de Deus. Nem todas as pessoas ricas são de Deus. Aqui mesmo neste exemplo, Jeroboão II, ele conseguiu prosperidade no seu reino, mas a prosperidade não veio por meio ilícito, por meios verdadeiros e por meios corretos e legais. Não. O que houve ali naquela prosperidade foi por causa de injustiça que o rei cometia para com os povos. Foi por meio da corrupção que eles conseguiram ali aquela prosperidade. Foi por meio do sincretismo, principalmente aqui o sincretismo religioso, junto com a hipocrisia religiosa. O que era o sincretismo religioso? É aquela união de todas as pessoas, união de diversas crenças, união de diversos pensamentos em uma só doutrina. Na verdade, quando se junta todo mundo, quando se junta todas as pessoas, cada um com seu Deus, e naquele momento ali, eles fazem uma única doutrina. Então, esse sincretismo religioso que eles sobrepujavam na vida daquele povo, na vida do rei Jeroboão, junto com todo o povo de Israel. Assim, eles cometendo essas atrocidades de injustiça social, corrupção, e por isso que ele veio a prosperar. E logo aqui a gente vê que essa prosperidade não se justifica a pessoa pensar que tem comunhão com Deus. Trazendo novamente, nem todo pobre é sinal de que tem comunhão com Deus. E nem todo rico também é sinal de quem tem comunhão com Deus. Por isso que não devemos julgar nem o rico e nem o pobre.
Porque a pessoa pode ser pobre, mas ela pode ter comunhão com Deus, assim como aquela parábola que o Senhor nos ensinou do rico Lázaro. E a pessoa também pode ser rica e pode ter comunhão com Deus, mas eu não posso associar a pobreza como um desprezo de Deus, e eu não posso associar a riqueza como algo que Deus me deu e que eu tenho comunhão com Deus porque eu sou rico. Não, essa teologia ela é errada, ela é antibíblica, ela não coaduna com a palavra de Deus. Não, ele tinha um reino próspero, mas não foi por meio ilícito e foi por injustiça, por corrupção. Então, por isso que prosperidade nem sempre é sinal de comunhão com Deus. Glória a Jesus. Nem sempre. Entretanto, Deus também faz prosperar. Deus faz prosperar. Mas eu não posso dizer, se você não é próspero financeiramente, economicamente, é porque você não está em comunhão com Deus. Negativo. Eu também não posso dizer, você é próspero porque Deus olha para você e você tem comunhão com Deus. Negativo. A vida da pessoa, a comunhão que essa pessoa tem para com Deus, ela pode ser pobre ou rica. Mas isso aqui, essa prosperidade de Jeroboão, não tinha nada a ver com comunhão com Deus. Que Deus nos guarde para que não venhamos seguir este caminho de injustiça, de corrupção, de sincretismo e de hipocrisia religiosa, a fim de sermos prósperos, mas não termos comunhão com Deus. Não. Que isso tudo aqui seja anulado, mas o que importa é nós termos a comunhão com o Senhor, que seja rico ou que seja pobre. Glória a Deus. Vamos aqui ao outro lado. O segundo subtópico fala sobre a traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmanassar, descobriu que Oséias, seu vassalo, ou seja, que Oséias, que estava a serviço, ou que estava ali submetido ao rei da Síria, o traíra ao buscar apoio no Egito, o apoio do Egito, e interromper o pagamento dos tributos ao seu rei. Olha, Oséias então foi buscar apoio no Egito, e Oséias não queria mais pagar tributo ao rei da Síria. Então, enfurecido, o rei da Síria mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou 3 anos. E a partir daí Israel não teria mais chance de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Oséias se encontrou numa situação, a gente está pagando tributo, a gente está vivendo sobre o domínio da Síria, o que é que eu vou fazer? Ele então procurou ajuda ao rei do Egito. Ele procurou ajuda e foi buscar onde? No rei do Egito. Então, o que dá para perceber aqui? O que ele fazia? O que dá para perceber aqui? O primeiro, o segundo aqui. O segundo subtópico do primeiro tópico. Ele fez conexão com o Egito. E quando ele faz conexão com o Egito, a gente não vê ele em momento algum que ele não pede socorro a Deus. Ele não pede socorro a Deus. Mas então, ele tem esse contato, ele tem conexão com o mundo, ele tem conexão com o Egito, menos com Deus. A gente não vê tanto Oséias quanto o povo de Israel clamar ao Senhor e cair no arrependimento e dizer: Deus, estamos sendo subjugados, estamos sendo escravizados, olha para nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós rejeitamos a idolatria, nós queremos te servir de corpo, de alma, de espírito. A gente não vem fazendo isso. Quando o povo, Deus
Deus saiu para libertar o povo de Israel, o Senhor disse: Moisés, eu ouvi o clamor do povo, por isso eu desci para os libertar. Assim Deus fez. Mas ele tem conexão com o mundo, com o Egito, mas menos com Deus. E isso nos dias de hoje também não é diferente. Tem gente que tem tanta conexão com o mundo. Tem gente que busca tantas soluções no mundo. Tem gente que busca tantos caminhos errados, tantos viés errados. Mas com Deus ninguém busca o conhecimento. Mas com Deus ninguém busca ajuda. Tem gente que roda os 4 cantos do mundo, mas não vai até Deus. Isso é um erro muito grave. O que nós devemos fazer? Primeiro, a conexão com Deus, porque é Deus que manda, é Deus que faz, é Deus que garante, é Deus que tira, é Deus que dá, é Deus que faz descer a sepultura, é Deus que faz subir a sepultura, é Deus que abate, é Deus que exalta. Nenhum passo à frente nós conseguiremos dar se Deus não permitir. Então isso quer dizer o quê? Que a minha primeira conexão ela tem que ser com Deus. Minha conexão tem que ser com Deus. Aqui, ó, ele tinha conexão com o Egito, mas ele não tinha conexão com Deus, menos com Deus. Aí tem gente que está passando por determinados problemas, busca recursos em todos os lugares na face da terra. Aí quando você pergunta, e aqui, você já orou ao Senhor? Você já buscou isso de Deus? Não tinha conexão com Deus. Primeiro temos que entender isso, temos que ter esta conexão com Deus. Porque Deus, ele é o nosso guia, o nosso orientador, o nosso guardador, o nosso protetor e o nosso provedor. É o Senhor nosso Deus. E ele não fez isso, Oséias. O terceiro subtópico fala sobre a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, que nós já falamos aqui, essa prosperidade, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres, eles eram vilipendiados e permaneciam aonde? Na miséria. Essas injustiças fizeram com que o profeta Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelo à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava ídolos e ao mesmo tempo oferecia culto a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade, em Amós 5, 21, 27. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciaram o coração do povo, inclinando contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. E o que a gente vê aqui? Deus, ele usa os profetas. E quando ele usa os profetas aqui, Oséias e Amós, para falar com quem? Com os ricos. Porque tem um momento que Deus fala. Tem um momento que Deus se manifesta para falar com os ricos, porque os ricos estavam oprimindo os pobres. O que estava acontecendo, uma injustiça social tão grande, que eles, os ricos, em vez de dar condição de ajudar os pobres, até porque os ricos que viviam sobre os pobres que estavam ali, carentes, necessitados, mas os ricos, ele vivia sempre sobre os pobres. Além de ele viver sobre eles, ele fazia com que os pobres viessem a ficar mais pobres e viver na miséria. Deus então usa o profeta para orientar, para falar, para advertir os ricos que os seus comportamentos estavam errados.
Então, Deus chama agora ao arrependimento. Deus fala com ele, olha, precisa se arrepender desses erros, desses pecados. Deus, ele age de misericórdia. Por que a misericórdia de Deus? Porque Deus ainda fala com os ricos para que eles venham se arrepender. Porque se Deus não tivesse misericórdia, Deus falava, vocês irão morrer nos seus pecados. Mas Deus ainda age de misericórdia, que a Bíblia nos fala que a misericórdia é as causas de nós não sermos consumidos. E quando Deus age de misericórdia, Deus também vem junto o amor. Por que o amor? Porque Deus não quer que ninguém morra distante dele. E é por isso que Deus usa o profeta para advertir, abrir os olhos dos ricos naquele período ali, para que os ricos caíssem na consciência, voltassem a si, para que eles não fossem influenciados pelo sincretismo, pela adoração de outros deuses, deixando a lei de Deus e vivendo de maneira dissoluta, vivendo de maneira errada, vivendo de maneira que Deus não estava se agradando. Deus usa o profeta para falar com eles, porque eles estavam bem distantes de Deus. Os ricos estavam vivendo na sua idolatria, não obedecia e nem via mais a lei do Senhor. Mas mesmo assim, Deus usa o profeta para que ele venha ao arrependimento. Os ricos venham ao arrependimento. E Deus com isso manifesta a sua misericórdia e o seu amor. E é diferente dos nossos dias, não. Não é diferente dos nossos dias. Deus não tolera a injustiça. Mas hoje também a gente vê, infelizmente, muitas injustiças no nosso mundo, no nosso redor. Pessoas que não se voltam para Deus e ver o miserável. Mas ainda não é o suficiente, ele deseja que o miserável fique mais miserável ainda. Se o pobre quer que fique mais pobre. Se é o necessitado, quer que continue, que fique mais necessitado. E isso a gente vê no nosso dia a dia. Mas Deus tolera com isso? Não. Deus apoia isso? Não. É por isso que ele usa profetas para falar. É por isso que todos nós falamos. É por isso que a palavra de Deus é manifesta em todo o mundo, dizendo que se arrependam destes pecados, para que Deus haja com amor e misericórdia, salvando a vida dessas pessoas. Vamos aqui para o outro ponto. O segundo tópico da nossa lição fala sobre os pecados do povo e sua queda. O primeiro subtópico fala sobre o terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o reino norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o sul. Provavelmente esta foi a razão de que Israel tenha sido levada para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Então, a maioria dos reis de Israel foram reis idólatras. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante complicada e estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Oséias 1:2. Essa prostituta representava quem é a nação de Israel. E Oséias fez porque o Senhor o mandara fazer. E mesmo assim, esta representação que Oséias fez para que o povo se voltasse para Deus. E Deus usou ali Oséias. E Oséias, ele não titubeou, ele fez a vontade de Deus. A gente vai ver aqui o segundo tópico, passar para o lado de cá, o segundo tópico
Subtópico primeiro, a idolatria do povo. O povo de Israel, como eu disse no início, ele viveu mais na idolatria, seus reis, do que o reino de Judá. A idolatria. Existia ali um caos espiritual. E quando a gente vê em causa espiritual, a gente vê tudo que é atrocidades. A gente vê matança de crianças sendo sacrificadas. A gente vê nesse caos espiritual aquela idolatria, todo mundo adorando todo tipo de coisa, e esse sincretismo, essa reunião, como quem a gente adora hoje um bezerro, amanhã a gente adora uma estátua, depois da manhã a gente adora fulano, e depois, mais tarde, está adorando a Deus. Deus não aceita esse tipo de adoração. Isto é idolatria. Deus quer exclusividade na sua adoração. E mesmo assim, Deus ainda age de misericórdia para com esse povo vivendo na idolatria e nesse caos espiritual. Deus agora usa quem? O profeta para falar com o povo. E a maneira que Deus usa o próprio profeta se sacrifica. Ele permite, Senhor, eu permito ser usado por Ti. Quando ele permite ser usado por Deus, ele se coloca, que Oséias se colocou naquela situação que Deus falou para ele: olha, Oséias, casa com uma prostituta. Ele vai lá, casa com uma prostituta. Imagina a reputação de Oséias. Casa com uma prostituta, tem filhos, e Deus coloca o nome dos seus filhos, os filhos ali, como que Deus queria falar com o povo de Israel. Mas Oséias, mesmo assim, ele continua fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele era um profeta de Deus e tinha amor para com o povo. Ele tinha amor para com o povo. E muitas pessoas hoje pregam o evangelho, evangelizam, é porque tem amor para com as almas. Amor para com as almas. E este amor de Deus fez com que o profeta se sujeitasse à vontade de Deus, mesmo que ele estava ali expondo a sua vida, mas ele queria que sempre fosse feita a vontade de Deus. Sempre fosse feita a vontade de Deus. E de muitas vezes nós, como profetas, como servos do Senhor, não nos sujeitamos a Deus de tal ponto para ir pregar a palavra do Senhor em um mundo idólatra e que vive um caos espiritual. Porque Deus tem amor por este povo, mesmo vivendo nessa situação. Deus quer levantar profetas, homens e mulheres que tenham este amor para se submeter à vontade de Deus e pregar contra a idolatria, o caos espiritual, a fim de que o povo venha ao arrependimento e se volte a Deus. Que Deus nos ajude e nos dê força e graça para fazermos a vontade dele e não a nossa. O outro ponto, o 2 agora, subtópico 2 do tópico 2. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferenças para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Então, aqui o nosso irmão ele traz aqui que quando coloca o pé de igualdade, tanto a idolatria como esse jeito de exploração aos pobres. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprime os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruí os miseráveis. Então esta aqui era a situação do povo e que Deus falou com o povo. Porque essa exploração o colega coloca em pé de igualdade com a idolatria.
Aí muita gente, não, pecado muito grave é só idolatria. Não, mas ele mostra aqui que essa exploração dos mais favorecidos em relação aos menos favorecidos também é um pecado muito grave. E Deus não aceita e não comunga com tais práticas. Ele coloca em pé de igualdade essa exploração com a idolatria. Aí ele chama vacas de Bazã. Quem são essas vacas de Bazã? Ele coloca aqui uma conjectura, ele faz relação àquelas mulheres que incitavam seus maridos para que viesse cada dia mais oprimir os pobres, a fim de que elas viessem viver na luxúria. A luxúria. Aí ele fala, vós vacas de Bazã, o juízo virá sobre vocês. Aí aqui o porquê? Vocês oprimem os pobres. E existe também aqui aqueles sacerdotes de instituições religiosas, que também o que fazia ali, os sacerdotes também entrava por este caminho de exploração e idolatria, que ele estava ali naquele momento oprimindo o povo em troca de algo financeiro. Ele estava oprimindo um povo porque ele fazia ali alianças com os opressores, com os exploradores. Os sacerdotes também faziam isso? Faziam isso. E o Senhor também, ele reprime, o Senhor também, ele alerta e fala também com tais sacerdotes. Então devemos tomar cuidado com determinados sacerdotes de instituições religiosas que oprimem o povo. E depois está ali vivendo na idolatria e ao mesmo tempo que está servindo a Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois deuses. Aí o Senhor Jesus falou de adorar a um e fazer com que o outro seja desobedecido, ou fazer com que o outro, porque não se pode adorar os dois deuses ao mesmo tempo. Ou você adora um e entristece o outro, ou adora o outro e entristece um. Então não se pode adorar dois deuses. E esses sacerdotes faziam isso junto com essas mulheres e junto com esses homens. Eles estavam ali oprimindo o povo e depois estavam no culto dando oferta, fazendo sacrifício. Então Deus não aceita tais práticas. Pessoas que viviam na ganância, pessoas que viviam na usura, pessoas que tinham desejo de abater os necessitados para viver de maneira luxuosa em cima da miséria dos outros. Mas Deus é Deus. E Deus alertou a todos sobre isso. Mas o cativeiro veio. E aqui, para concluir, vamos passar para esse lado de cá, a gente vai ler agora o terceiro tópico. O terceiro tópico, os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Vamos lá. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que todo o território espoliado fosse reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias, né? Enfraquecer as províncias. Então essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto com os deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética, ou seja, todos adorando diversos deuses. Os judeus, e por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Pronto, esse aqui é o tópico 1. O que era que
os assírios queriam? Ele queria misturar o povo. Junta Israel com outras nações, mistura todo mundo. E o objetivo dele era o quê? Misturar o santo com o profano. Por que misturar o santo com o profano? Para enfraquecer. O que o inimigo quer? Mistura o santo com o profano. Porque se a gente misturar o santo com o profano, a gente enfraquece eles. Eles ficam fracos, debilitados. Ficam mais vulneráveis. Porque o que é santo é mais forte. Mas quando se junta com o profano, ele fica mais fraco. Para enfraquecer. Mas santo é diferente de profano. Santo e profano não se juntam. É como água e óleo. Pega a água e coloca o óleo dentro da água. O que acontece? O óleo nunca se misturará com a água. É o santo e o profano. É a verdade e a mentira. É a luz e as trevas. Nunca se misturará o santo com o profano. Eu lembro da porta do monturo. O que acontecia lá em Jerusalém, naquelas portas das muralhas ali de Jerusalém? Aquelas portas do monturo, era a porta que o povo tirava tudo que era lixo da cidade e passava por aquela porta do monturo e colocava fora de Jerusalém, fora das muralhas de Jerusalém, porque aquele monturo não prestava, aquele lixo não prestava. Então, nós, quando vivemos em santidade, devemos tirar das nossas vidas tudo que não presta, tudo que não é santo, tudo que é profano e jogar do lado de fora. Nós nunca devemos pegar o que é profano e trazer para dentro de nós. Infelizmente, muitas instituições religiosas têm feito isso, têm pegado o que é profano lá fora e colocando dentro dessas instituições que são santas. E aí quer misturar as coisas. Não se pode misturar, porque a mistura enfraquece. Então, santo e profano são diferentes. E o segundo subtópico, para concluir, Jesus e os samaritanos, apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. E aqui dá o exemplo daquela mulher samaritana que Jesus chegou até ela para conversar. E quando Jesus chega até ela, Jesus mostra ela equivocada, não sabendo onde é que tinha que adorar, se era nos montes. Jesus fala, não, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. E não importa agora onde é que você está para adorar o Pai. Em espírito, em qualquer lugar, em qualquer momento, se pode adorar o Pai. Não precisa ser lá em Jerusalém, nem nos montes, mas não, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Jesus Cristo, ele quer exclusividade na adoração. Jesus Cristo, ele nunca quer juntar santo com profano. Jesus Cristo, ele não quer mistura, não, ele quer exclusividade. Se você é de Deus, seu corpo é de Deus, sua alma é de Deus, seu espírito é de Deus, sua fala é de Deus, tudo seu é de Deus. Deus quer assim. Exclusividade. A adoração é minha. Se eu tenho uma boca, é para adorar o Senhor, é para louvar o Senhor, é para engrandecer o Senhor. Não se pode dar de uma boca sair verdade e mentira. Não se pode de uma fonte sair água doce e salgada. Não se pode. Então Deus, quando ele vai lá com os samaritanos, Deus quer também que os samaritanos venham a adoração ao Senhor, adorar o Senhor Jesus. Deus quer, não os samaritanos só não, Deus quer samaritano, Deus quer os judeus, Deus quer os gregos, os gentios. Jesus, só ele é o caminho e ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Não importa quem você é, não importa o que você é, Jesus te procura para fazer morada na sua casa, para fazer morada na sua vida, para que você seja exclusividade dele e para que a sua adoração seja única para ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos ajude a vivermos a palavra do Senhor e que tenha misericórdia de nós. E que Deus sempre esteja com suas mãos de misericórdia e amor estendidas sobre nós, porque dependemos e precisamos dele. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus e que você possa ir para a sua escola dominical, contribuir
lá com o professor, no nome do Senhor Jesus, e continue orando por nós. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém.